Muito bem, então é uma satisfação nós continuarmos, por quê? Porque assim, como o povo estava lá pensando, bom, então a graça é abundante, eu posso pecar bastante, que a graça vai cobrir tudo isso. É mais ou menos o que o povo pensa hoje também. Na época de Paulo foi assim. Porque uma interpretação humana dá isso mesmo, dá essa interpretação aí. Mas Paulo não estava falando isso. Paulo estava falando que a graça de Cristo é suficiente para resolver qualquer problema que você tenha com o pecado. Compreende? Então, aí, unicamente o Evangelho de Cristo pode livrar da condenação ou contaminação com o pecado, do pecado. Deve ele exercer arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu. A fé em Cristo e seu sacrifício expiatório obtém assim remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. É filho de Deus, tendo recebido o Espírito da adoção, pelo qual clamar Abba Pai. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? Diz Paulo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Verso 31. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que é o verso 2 ali, né? Se estamos mortos para o pecado, como é que vão viver nesse pecado ainda? Né? Então Paulo estava falando com ele, se eu estou falando para vocês que precisa morrer para o pecado, ou seria, tem que ter a vitória contra o pecado, como é que você vai continuar pecando sendo que tem a vitória contra o pecado? Não encaixa isso, né? Paulo estava explicando isso. Então, o verso 3, Paulo falando assim, vocês sabem que quando fomos batizados, ficamos unidos com Cristo Jesus na sua morte. Ou seria, da forma que Jesus morreu para o pecado, nós também temos que morrer para o pecado. Compreende? Da forma que ele morreu para o pecado, nós também. Então somos batizados ou somos com Jesus unidos com ele na morte dele. Ou seja, da forma que ele morreu para o pecado, nós também temos que morrer para o pecado. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Aí o que acontece? Nós pegamos aqui o verso 1, o verso 3, né, de Romanos 6. Aí podemos pegar o verso 4, que diz assim: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, e isso assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida, ou em vida nova. Compreende? Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscita. Compreende? Então, quer dizer, Cristo deu uma demonstração do que é morrer para o pecado. Ele morreu e não pecou. E por isso ele ressuscitou. Então, no verso 4 aqui está dizendo que se nós fomos sepultados com ele na morte, aceitamos a morte dele como morte do pecado, nós também vamos ressuscitar com ele. Se nós não fomos batizados na morte, também não vamos ressuscitar com ele. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Compreende? Então, é interessante porque antes de aceitar como membro da igreja, os que professaram o cristianismo, tinha ele o cuidado de dar-lhe especial instrução quanto ao deveres e privilégios do crente cristão. Fervorosamente havia procurado ajudá-lo e ser fiéis aos votos batismais. Ou seja, se você faz um voto a Deus, você precisa cumprir. Então, o batismo é justamente isso. O batismo mostra para mim que, e para o mundo, para a igreja, que eu tomei nova posição, que agora sou nova criatura, que agora vou seguir o caminho de Deus. O batismo mostra isso. Então, quando eu batizo e não prossigo seguindo o caminho de Deus, o meu batismo não teve validade. Ele não foi válido. Porque eu não compreendi o plano da salvação. Eu só batizei porque batizei. Vi todo mundo batizar. Compreende? Então, fazendo o batismo sinal da entrada do seu reino espiritual, é o sinal da entrada. Cristo estabeleceu como condição positiva a qual tem de atender os que desejam ser conhecidos como estado sob a justificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E simboliza o batismo soleníssima renúncia do pecado ou do mundo.
Os que iniciam a carreira cristã são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declara publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membro da família real, filho de Celeste Reis. Então veja bem, o batismo mostra que você renunciou à sua vida com o inimigo e agora é filho de Deus e vai seguir o caminho de Deus. Mas o que está acontecendo nos nossos dias? Ou com o passar do tempo? As pessoas deixaram de entender o que é o batismo. Compreende? Então, se você compreendeu o plano de salvação e é batizado, você tem na mente agora a palavra como seu guia. E você agora vai obedecer a palavra de Deus. E aí não há condenação para você, porque você está obedecendo o que Deus está te pedindo fazer. Deus está perdoando seus pecados, você rompeu com o inimigo, agora está com Deus, você venceu o seu cigarro, o vício, a pinga, o alcoolismo, venceu a vaidade, está vencendo isso, está vencendo aquilo, está lutando contra tudo e todos os seus maus hábitos. Venceu a comida errada, venceu a bebida errada, venceu tudo, os vícios. E agora você está vencendo todos eles assim e Cristo está te ajudando. Então você está no caminho de Deus, então não há condenação para aquelas pessoas que estão desse jeito. Mas se você entrar para o batismo e continuar fazendo a coisa errada do mesmo jeito, aí há condenação. Compreende? Então nós estamos prosseguindo aqui, mostrando a realidade do que diz a palavra de Deus, porque nós precisamos compreender o plano da salvação. É um plano que Deus tem para que você se salve e eu também. Esse plano, muitas vezes, não é passado para o povo, porque não é muito bem visto, porque as pessoas não querem mudança, as pessoas querem um cristianismo light, né? E aí, esse cristianismo light não entra no céu. Essa é a verdade. Então, a verdade está na palavra de Deus. Eu preciso compreender o que é que Deus está me pedindo e qual é o plano de salvação que Ele veio trazer para mim nessa terra. Porque a graça de Deus é o plano de salvação que Ele veio trazer na terra para mim e para você. As pessoas dizem que são salvas pela graça, mas não aceitam o plano que Deus trouxe. Aí, é Mateus 7, 21, 22, 23. Quando aquelas pessoas chegam lá e dizem: Senhor, fizemos milagre em teu nome, curamos enfermo, profetizamos, falamos profecia e tudo mais. E Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Vocês pertencem a outra família, não é a minha. Não queremos que isso aconteça conosco, irmão. Queremos compreender isso de forma real, de forma positiva, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, ter um crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós e que nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Esse é o nosso desejo e nossa oração. Amém.